Públicos de alto padrão, como encontrá-los aí na rede social, né? Então, quando que primeiro você pode estar querendo utilizar esse público? Em casos que mais comuns que eu conheço, é em questões de imobiliária, corretores de imóveis, quando precisam de um público mais qualificado ali, com um ticket maior, né, de produto que eles vendem, para encontrar essas pessoas que têm o poder aquisitivo para pagar. Então, por exemplo, imobiliários ou corretores, nesse exemplo que eu dei, que possuem imóveis de mais de 1 milhão, 5 milhões, enfim, né? Todas as casas de milhões possíveis, que não é um tipo de público que a gente direciona abertamente, sem interesses ou para qualquer tipo de interesse avulso. Então, eu vim aqui na aba de público, né, que eu já te ensinei a chegar, e eu vou te mostrar aqui pelo público salvo como que a gente pode estar criando e entendendo alguns interesses aí que podem fazer sentido nesse tipo de público de alto padrão. Essa aula é para um público de alto padrão genérico, né, homem ou mulher, mas eu vou aproveitar também para te falar um pouco caso fossem só homens ou caso fossem só mulheres. Não vale a pena eu fazer uma aula específica de cada um, então eu já quero emendar os dois nessa mesma. Então você vai aqui dar o nome para o seu público, beleza? E aqui é importante que você deixe pessoas que moram ou estiveram nessa localização, tá? Porque a gente vai utilizar um interesse que tem a ver com esse moram ou estiveram. Se você está vendendo algo que é interessante para o Brasil todo e o seu cliente ou você tem esse orçamento para isso, né? Você pode permanecer no Brasil. Mas caso você esteja trabalhando num lugar específico, esteja vendendo um imóvel em Santa Catarina, beleza? Então você vai deixar somente aqui em Santa Catarina, né, o estado, para quem mora ou esteve aqui recentemente. Tranquilo? Beleza. A idade também é importante você entender muito bem o que você está vendendo, né? Então, se é um imóvel, não você, mas seu cliente também. Qual idade ali pode ser a primeira que o comece a ser útil ou valiosa para que o seu anúncio apareça para estas pessoas? Normalmente eu pergunto para o corretor de imóveis ou para a imobiliária qual que é a média de idade que as pessoas ele têm chamado, né? Então, quando é imobiliária, existem vários corretores dentro de uma imobiliária. Então, eu consigo pegar uma base por vários, às vezes que trabalham aí com um público também elevado, de um ticket maior, para saber onde que ele se encontra na faixa etária de idade. E se for um corretor de imóveis, caso ele já tenha alguma experiência, já fez vendas ou atende, faz várias visitas, quais são as pessoas aí que, como que elas são, que ele está atendendo, tá? Então, a gente pode começar aqui um exemplo com 35 anos, mas é importante que você pergunta, mas é uma boa idade, ou 30 que seja, que já tem aí um investimento mínimo para isso, mas vai estar o início, basicamente, eu acredito que vai estar nessa faixa aqui, né, dos 30 a 35, tá? E a idade máxima, você pode deixar aqui o 65 mais, ou você pode afunilar um pouco, dependendo também do feedback que o corretor ou imobiliária te der, até onde ele se encontra. Então, 55 ou 60, eu vou deixar aqui a 55 nessa aula como exemplo. E primeiro a gente vai bater aqui num público de alto padrão para todos os gêneros, homens e mulheres. Idiomas também você pode deixar em branco, como tá. Não precisa pôr português, tá? Então, beleza. Aqui nos interesses, a primeira pesquisa que eu te aconselho a fazer, que muita gente usa, pode até ser que você já viu muitas pessoas usando, enfim, mas que essa aula, para quem não sabe, vai ser muito importante, às vezes para você é o básico. Eu vou começar aqui com viajantes, vou colocar viajantes frequentes, pessoas que têm costume aí de fazer muitas viagens, né? Então, por isso que eu acabei deixando aqui para quem mora ou esteve. Então, para quem mora em Santa Catarina, né, ou esteve, também pode ser a pessoa que mora ali, saiu para viajar e voltou. Então, mesmo o criativo ali em Santa Catarina vai aparecer para quem passou por Santa Catarina. Às vezes pode ser alguém que mora e está viajando, vai aparecer para ela o anúncio do imóvel lá onde ela está viajando. Ou às vezes para quem passou por Santa Catarina, também, não mesmo sendo morador, apareça para ela o anúncio caso ela tenha interesse. Penso que se ela passou no estado, ou no mínimo ela já conhece o estado, ou se for uma cidade específica, né, que você queira anunciar, independente, ela já sabe o mínimo da cidade, ela já conhece a cidade. Ou ela tem algum familiar que mora ali, ela já visitou, e se um dia futuramente, ou nesse mesmo instante,
causar um interesse nela em mudar para lá, ou ela foi visitar justamente para conhecer a cidade, enfim, ela se interessar ali por um imóvel e entrar em contato com o seu corretor ou salvar o contato da sua imobiliária, tá? E aqui em Viajantes Frequentes, quando a gente coloca a partir de um interesse, ele já começa a nos dar sugestões, tentando entender o que a gente está procurando, e basicamente com esse interesse eu já consigo dar andamento a todos os outros que eu quero te explicar em seguida, tá? Então eu vou colocar bens de luxo, porque normalmente é um público de alto padrão, tem preferência por produtos, né, itens aí, comportamentos de luxo. Viajantes internacionais frequentes, que também não só viajam dentro do Brasil, mas que elas também possam ter feito ou fazem aí viagens internacionais, né, com frequência. Enfim, conheço até pessoas específicas que realmente investem em imóveis e também em carros, tá? Que elas vão muito para os Estados Unidos e voltam. Então, esse tipo de gente, ela tá aqui no Internacionais. Veículo de luxo, tá? Porque essa pessoa normalmente também ela vai ter um veículo. Então, nesse tipo alto padrão, pesquisa sobre, segue páginas sobre veículos de luxo, enfim. Aqui a gente está colocando sempre naquele sistema, né? Sem limitação. Aqui é ou viajantes frequentes internacionais, ou bens de luxo, ou caso você queira especificar, aí você vai aqui na limitação, que eu posso dar um exemplo rapidinho depois sobre. Beleza, eu já falei na aula do público salvo também, caso você queira ver mais detalhadamente lá. E aí você pode estar selecionando outros interesses aqui que vão estar relacionados a esse público que você quer, certo? Então aqui a gente tem resorts de luxo, também é interessante. Essas pessoas têm costume de passar férias em lugares assim, não férias de trabalho, porque às vezes a gente está falando de um alto padrão que não é esse tipo de carteira assinada que tira as férias uma vez por ano. Férias é só aquele lazer, aquele descanso, tá? Quando eu digo isso. Então você tem que começar a entender um pouco a mente e o comportamento dessas pessoas aqui, mesmo de forma genérica, que a gente está construindo esse público, estejam relacionados aos interesses que eles têm. Então, vou colocar aqui os resorts de luxo, ele já vai trocando para várias coisas, colocou até iate de luxo. Também não aconselhei tão além, a não ser que você queira algo mais high top, assim, da parte de classe financeira, tá? Então, beleza, de status e tudo mais. Vê que pode aparecendo vários outros interesses e você ir marcando conforme ali você acha que é útil e pode também colocar ou excluir algum, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito, para não ter que ficar procurando manualmente, eu vou marcando vários para ele realmente me dando várias outras sugestões. Então, eu vou colocar a classe executiva para ele me dar outros interesses abaixo, como ele já deu aqui investimento, que é interessante também. Quando eu clico em investimento, ele já vai entendendo, baseado aqui no que eu estou construindo, o que é que eu estou tentando montar e o qual que também é o padrão que outras pessoas que utilizam esses interesses também utilizam em seguida. Então ele já me deu o investimento em imóveis, propriedade de imóveis. Você viu que ele já começou a trabalhar um pouco mais de imóveis. Então, beleza. Não vou marcar o imóveis, então te aconselho sempre a deixar o investimento em imóveis. E quando eu cheguei em investimento em imóveis através de investimento, eu vou tirar o investimento e aí você vai otimizando aqui, excluindo e adicionando aqueles que vão fazendo sentido você deixar ou tirar, tá? Aí o investimento ele volta para cá, enfim, e dá continuidade aí na construção do seu público de alto padrão. Viu? É fácil, né? É simples, é bem genérico assim mesmo e rápido e prático. Ok, muitas pessoas ensinam dessa maneira. E aí, outro ponto que você pode trabalhar, às vezes, é a limitação. Eu não aconselho muito a limitação. Vou te explicar o porquê. Já não é um público que existe em quantidades aí gigantescas no Brasil. Então, para você já encontrar esse público, eles já são um público um pouco pequeno. Aqui em cima, em Santa Catarina, por exemplo, você já vê que, tipo, ele tem um público estimado de 2 milhões e 200 a 2 milhões e meio. Vou jogar aleatoriamente aqui. Vou jogar o estado do Mato Grosso do Sul, que ele é mais rural e tudo mais, então, e até mesmo menor. O público, cara, diminuiu
muito significantemente. Então, já foi para 694.500 a 817.100. Então, você vê que já fica um pouco específico, isso acaba que um CPM vai ficar mais alto. Por isso que às vezes uma imobiliária, um corretor de imóveis tem que ali dispor de um investimento um pouco melhor, né, para sabendo que esses custos e o público que ele quer é mais chato de alcançar, é mais qualificado. Então, pode ser que você limitando muito o seu público fique mais caro e muito mais específico, certo? Mas caso você quisesse fazer essa limitação, vou excluir tudo aqui, você pode colocar, por exemplo, eu vou fazendo os exemplos sempre na prática com vocês aqui, tá? Eu não penso antes, não estudo, mas se eu fizesse seria mais fácil. Eu vou colocar aqui bens de luxo, tá? E aí eu vou limitar para todo mundo que tem interesse em bens de luxo, que também tenham interesses em veículos de luxo. Veículo de luxo. Então, beleza. Especificamente, eu quero a pessoa que tem interesse em bens de luxo e também deve corresponder a veículo de luxo, tá? Então, é claro que também ele vai afunilar, né, especificar ainda mais, isso que eu só coloquei um interesse e uma limitação, e você viu que ele já caiu aí para menos que a metade, então não aconselho muito essa especificação, a não ser que você ache e veja necessidade, tá? Então, muito vai da sua análise ali, do seu estudo de mercado, de público, do comportamento, se é necessário ou não, do seu cliente e do que é o produto. Se precisa mesmo ser nessa pessoa específica, certeira e insistir no anúncio aparecendo para ela, que um público menor acaba que também dependendo do seu orçamento, a frequência que ele vai aparecer para essa pessoa seja bem alta, tá? Então ele vai aparecer muitas vezes, pode ser cansativo, chato, né, repetitivo, mas aí vai da sua análise. Então eu não aconselho numa forma genérica, criando um público de alto padrão, você limitar. Enfim, e agora a gente vai rapidinho aqui para criar um público de alto padrão de homem, que daí quando você já coloca aqui um gênero específico, você já precisa agora entender que não é tão genérico. Tem que entender como que os homens de alto padrão pensam, o que eles preferem, entendeu? Então, homem normalmente aí vai ter um interesse um pouco maior pelos veículos de luxo. Quando você colocar o veículo de luxo, ele vai dar aqui já algumas sugestões de marca. Então, eu dei o exemplo de Mato Grosso do Sul. Cara, eu moro aqui nessa cidade, né, nesse estado. Então, eu vou colocar especificamente aqui. Não, vou deixar o estado mesmo. Eu ia colocar a cidade, mas vai ficar muito segmentado. Beleza. No estado mesmo, eu sei por andar aqui, por conhecer o estado e a cidade, as marcas mais comuns e o que aqui é status, o que aqui o alto padrão tem preferência de compra, né? Então aqui tem muita Mercedes-Benz, tem muita BMW. Quando eu vou clicando nas marcas, ele também já vai me sugerindo outras. Tem Porsche, tem Land Rover, tem Audi. Nesse caso, eu vou te explicar já já essa parte. Jeep eu não vou marcar, porque tem umas categorias de Jeep que são baixas. É interessante você selecionar umas marcas de alto padrão, dependendo do público que você vai trabalhar. Por exemplo, você quer algo mais milionário, você já vai selecionar uma Ferrari, você já vai colocar Lamborghini, coisas um pouco mais milionárias. Entende o pensamento? Aqui eu estou trabalhando num ticket médio, que eu quero alguém para comprar algo ali de 500 mil a 2 milhões, entende? Que ela tem até linha de financiamento para isso, enfim. Vou continuar só para ver quais mais marcas aparecem. Então, as mais high level aqui, você vai colocar o Maserati, Aston Martin. Você tem que conhecer as marcas, se você não sabe, pesquisa no Google, que aqui na parte do homem é a parte que eu conheço, tá? Agora, quando eu for te dar exemplo das mulheres aqui, vai ser complicado. E eu já falei que eu não ensaio antes, então vamos ver o que sai. Beleza. Então, apareceram todas as marcas e você vai marcar aquelas que fazem sentido dentro dessa média, do ticket médio ali que você tá trabalhando, vai trabalhar, certo? Vamos colocar aqui um Luxury Resorts aqui, porque os caras gostam de dar uma descansada num lugar bom, né? Enfim. Aqui, o que eu falei em outras aulas? A média de interesses, outra dica que está numa aula aleatória, hein? A média de interesses de ser de 3 a 5 só, né? Num público aqui para você selecionar no direcionamento detalhado, para não ser muito. Aqui passou de 5.
né? Ok. Isso que eu nem coloquei tudo, eu só coloquei os carros. Você pode colocar marca de relógio, você pode colocar marca de roupa, tá? Então, eu pensei no que o cara de alto padrão ali dentro do ticket que eu quero anda de veículo, né? Automóvel. Agora você pode pensar na roupa, nas marcas de roupa que ele usa, nos perfumes que ele usa, que ele passa nessa roupa, no óculos que ele utiliza, nas marcas. Então, enfim, e no relógio, como eu disse também, sapato, enfim. Mas o que eu aconselho você a adicionar em seguida aqui seria relógio, que também o homem tem bastante esse interesse, ele passa também uma presença, uma autoridade no relógio. E também questão de marca de roupa, perfume se for o caso, mas perfume vai um pouco mais pro lado da mulher. Bom de você colocar perfume de homem aqui, que não tem muito, então procura no Google as marcas mais top aí de perfume, que você vai ver umas 3 se adicionando ou 2 aqui, tá ótimo. Concluindo, quando eu coloquei vários interesses aqui, não significa que eu descumpri minha própria sugestão, né, que eu te dei de adicionar até 5. É que quando você utiliza interesses mais comuns, eles têm uma quantidade maior de público inserido dentro, né, desse interesse. Então, por exemplo, veículos de luxo no Brasil todo tem 220 milhões ali de pessoas que têm esse tipo de interesse. Só que, por exemplo, em Land Rover tem 45 milhões, em Audi 137 milhões, BMW 211 milhões. É um pouco menos, tipo em Porsche 90 milhões. Enfim, passa por cada um, tipo os resorts aqui de luxo 51 milhões. E eu não tô trabalhando no Brasil todo, eu tô num estado específico que tecnicamente ele é menor do que outros grandes estados mais populosos, certo? E que mesmo que eu esteja utilizando aqui vários interesses, eles são interesses mais específicos. Não específico é esse é aberto, é, comparado a Porsche aqui, porque dentro do veículo de luxo está a Porsche, está aqui a Mercedes-Benz às vezes, entendeu? Não necessariamente aqui do lado dentro da categoria, mas no pensamento, tá? Na estratégia, pensando que dentro de veículo de luxo essas marcas se encaixam, né, dentro dessa categoria. Enfim, então quando são interesses muito específicos, assim, por exemplo, uma marca, você pode utilizar várias dessas marcas, certo? Então não tem problema você ter mais de 5 nesses casos. Como eu te disse, aqui você ainda vai adicionar tipo marca de relógio, marca de perfume, enfim. E mesmo num estado, você viu que não alterou muito aqui o meu direcionamento. Ele ficou bem específico, né, para pessoas que têm esses carros aqui, porque eu mandei só de carro. Isso aqui funciona até para uma concessionária de luxo aqui, parando para pensar, que vende essas marcas. Vai mais um insight, hein? Tem lá a concessionária do seu cliente lá que você vê que o cara só trabalha com as marcas de luxo, vê as marcas que ele trabalha e joga no interesse, que são pessoas que estão às vezes procurando esses carros aí. Beleza. É, e aí você vê que tem essa quantidade dentro desse estado. É específico, mas você está trabalhando também com a especificidade aqui de homem. Então, são homens, óbvio que se eu jogar para todos que têm interesses aqui nessas marcas, ou possuem essas marcas, já dá uma duplicada aqui, né? Então, pela metade são homens, certo? Se eu quero saber quantas mulheres tem, eu clico só em mulheres. Você vê que quase meio a meio mesmo. Então, enfim, concluindo aqui, a gente vai para mulheres de alto padrão, então eu vou tirar tudo aqui. Mulheres de alto padrão, você vai fazer da mesma forma em pensar o comportamento de uma mulher específica de alto padrão. O que ela tem de comportamento, de interesses, produtos que ela consome, onde que ela frequenta, certo? Então, caso você tenha dúvidas em encontrar por interesse, pô, não consigo pensar numa marca, você pode ir aqui em procurar e manualmente você encontrar aqui os interesses ou comportamentos, dados demográficos que essa mulher pode possuir, tá? De alto padrão. Beleza. Mas caso você lembre de uma marca, então eu vou colocar aqui a Gucci. Colocou Gucci. Gucci tem empregadores, instituição de ensino, cargos e interesse. Presta atenção nessa categoria que aparece aqui do lado, certo? Então, se eu já pegasse e clicasse aqui no Gucci empregadores, pô, eu não estou no interesse que eu estou pretendendo aqui. Eu estou mandando para empregadores da Gucci, instituição de ensino, cargos na Gucci. Então eu quero interesses em Gucci, pessoas que têm interesse na Gucci. Aí o resto aqui, a mágica acontece no algoritmo, né?
Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Prada, Chanel, Versace. Cara, aí a gente até vai lembrando, né? E o que tem a ver com outros interesses de mulher. Eu não vou colocar muito dessas marcas, mas eu vou colocar as principais. Tiffany Co. Isso eu sei, gente, que eu ando muito no shopping. E aí eu vou ver numa marca aqui. Oh, o Rolex, ele poderia estar lá no homem. Bem de luxo também se pode pôr nessas mulheres, porque, pô, mulher é bem de luxo. Mulher luxuosa, né? Alta costura também, vestido. Eu já acabei tá saindo das marcas, você viu, né? Já tô clicando em outras coisas. Ah, Lacoste pode estar lá no homem. Tommy Hilfiger pode estar lá no homem. Ralph Lauren para homem. Compras na internet também para mulheres que têm costume de comprar na internet. Balenciaga não colocaria, eu acho que analisando, pelo que eu sei, tá sendo uma marca um pouco mais jovem, né? E aqui eu tô começando nos 30 anos. Então, Calvin Klein também, ela é um pouco genérica. Eu não considero ela tão de luxo do jeito que eu quero. E a Swarovski pode ser, ó, já eu saio um pouco das marcas que tem a ver com bolsa, perfume, roupa, e eu posso ir para algo que tem a ver com joia. Então, até colocando a Swarovski aparece para mim a Pandora. Pandora ela é mais cara que a Swarovski. E aqui já aparece que é joias e é interesse. Então, beleza. É, E assim continuamente. Caso que eu te falei, quer ter mais algumas ideias, aqui eu acho muito legal porque já vai aparecendo bastante sugestão mesmo. Isso aqui deve ser a Dior, não sei. Você que é mulher ou um homem que entenda se é e acho que é válido, coloca Christian Dior, deve ser. Enfim, e vai explorando, tá? Da mesma forma que eu te expliquei antes, você pode colocar aqui e depois para ir aparecendo várias, né? Então você pode ir clicando, tipo, por exemplo, eu vi aqui joalheria, eu quero que apareça mais marcas de joias. Opa. Ele já entende que eu botei uma coisa de joalheria, ele vai me sugerir os próximos a ver com joias. Então ele mandou brinco, colar, bracelete, deve ser algumas marcas de joias aqui que eu não conheço, mas enfim, prata, ouro, você vai marcando relacionado. Você vê como que mulher deu tanto. Mas enfim, independente, são públicos pequenos. E aí você olha, deu 356, um pouquinho mais do que o homem, mas é porque o homem não tinha completado tanto. Aqui já, ao meu ver, teria um perfil de mulher bem completo. Então não precisa ser só para imóvel aqui específico. Eu te mostrei a criar um público de alto padrão de homem, de mulher e um genérico, tá? Então, esse de mulher você pode usar justamente para uma loja de alto padrão, de roupa, de uma joalheria, uma loja de uma ótica de alto padrão, enfim, justamente baseado nos próprios interesses que a gente colocou aqui, uma perfumaria, explorar aí os interesses e a sua criatividade principalmente, certo? Então essa é a aula de público de alto padrão, homem, mulher, genérico, tá? Espero que você tenha gostado novamente, sempre espero isso de você e que também assista as outras aulas e acompanhe nosso conteúdo, vá na comunidade, exponha ali seus resultados, tire suas dúvidas, compartilhe, né, o que você tem aprendido. Quanto mais você aqui participa, a comunidade em si, a plataforma toda, ela é movimentada e feita por vocês. Então, eu estimulo e quero justamente ver essa movimentação. Pode ter certeza que eu sempre vou estar trazendo coisas novas para a plataforma para que estimule esse contato, essa interação, esse networking, que vocês compartilhem ensinamentos, conhecimentos, insights, experiências e resultados, tá? Então, por essa aula é isso. Um abraço.